Olá, eu sou Denise e vou apresentar para vocês o trabalho Modelagem Matemática e Simulação para Estimativa das Concentrações de Oxigênio Dissolvido e Demanda Bioquímica de Oxigênio. Este trabalho foi desenvolvido com a professora Elaine, da FT da Unicamp. Vamos apresentar uma breve introdução, um modelo e algumas simulações. Nosso trabalho consiste na poluição de recursos hídricos. As causas da poluição são muitas, aqui eu apresento alguns, No caso, a indústria agrícola, a pecuária, o assoreamento, os rejeitos industriais, os problemas de esgoto, tudo isso causa altas concentrações de matéria orgânica, que é nosso interesse neste estudo. Então, a matéria orgânica, ela pode ser por resíduos de origem vegetal, como animais. Acúmulo de sedimentos, esgoto tem uma grande quantidade de matéria orgânica e a parte das indústrias alimentares, se elas não têm tratamento desses rejeitos, eles acrescentam a matéria orgânica. O problema de acrescentar a matéria orgânica é que os níveis de oxigênio diminuem. A diminuir, isso compromete o corpo aquático, algumas vezes causando a morte de peixes e outros organismos do sistema aquático. E se eles morrem, eles acrescentam também matéria orgânica a esse recurso hídrico. As variáveis envolvidas em nossa modelagem é o oxigênio dissolvido e a demanda bioquímica de oxigênio. O oxigênio dissolvido é a concentração de oxigênio dissolvido presente na água, e a DVO é o parâmetro que mede a quantidade de matéria orgânica a ser oxidada, ou seja, a quantidade de oxigênio que demandam as bactérias para decompor essa matéria orgânica. E nosso modelo, então, é um modelo de DPs, com duas equações, uma que representa a dinâmica da DVO, da demanda bioquímica, representada por ele, e a segunda equação representa a dinâmica do oxigênio dissolvido, C representa a concentração de oxigênio dissolvido, ligada com suas condições iniciais e condições de fronteira de Rovine. Os primeiros termos aqui da nossa modelagem correspondem ao transporte. Este é o transporte difusivo da DVO, e o transporte advectivo, onde dl é o coeficiente de difusão da DVO e o dc aqui é o coeficiente de difusão de oxigênio. O campo de velocidades é dado aqui por V, que pode ser a soma dos ventos e da correnteza. E aqui temos Q, a fonte poluidora, ou seja, a carga de matéria orgânica entrando no recurso hídrico. Aqui o sistema é acoplado por esta relação cinética de Michaelis-Menten. Aqui temos uma perda de concentração de DVO por causa da presença do oxigênio. Esta matéria orgânica está sendo oxidada. E aqui temos uma perda de concentração de oxigênio pela demanda das bactérias para decompor essa matéria orgânica. Desta forma, K1 é o coeficiente de degradação da matéria orgânica de L e o K2 é o coeficiente de desoxigenação. O K é o valor da saturação meia. Aqui apresentamos a reação cinética em Michaelis-Menten. Essa é a taxa de degradação da DVO e no caso da desoxigenação para oxigênio. Aqui, por último, temos a reaeração, a fonte de oxigênio. Ele tem reaeração pela atmosfera. Então, o alfa é o coeficiente de reaeração, o CS é a constante de saturação de oxigênio e esta aqui uma perda por algum outro fator. Então, antes de fazer as simulações, vamos considerar o estudo de estabilidade. Para isso, vamos simplificar o modelo, vamos desconsiderar o transporte nas duas equações. Este gradiente e o Laplaciano são espaciais. Então, se desconsiderarmos o transporte, teremos um modelo, uma EDO. Então, vamos ver. E no caso, desconsiderando o fluxo difusivo e advectivo e o estado estacionário, fazendo as derivadas zeros, temos este sistema. Resolvendo o sistema, encontramos os pontos de equilíbrio que existem sobre essas condições. Se o Q no caso aqui for zero, então teríamos L estrela igual a zero e C estrela igual a saturação do oxigênio. Então, esse seria um ponto de equilíbrio na fronteira e no caso com as outras condições com Q diferente de zero, este seria um ponto de equilíbrio no interior. Fazendo a análise dos pontos de equilíbrio, temos que eles são localmente assintoticamente estáveis. O tratamento numérico, nosso modelo é uma EDP, ela é não linear
E vamos fazer o tratamento numérico com o método de diferenças finitas e o método Kral-Nichols. Então, os métodos consistem na discretização das derivadas que aparecem no nosso modelo e das condições de fronteira. Fazendo essas discretizações com diferenças finitas e substituindo no modelo, temos um modelo numérico. Agora, vamos simular então o modelo simplificado, a EDO, que tínhamos desconsiderado aqui o transporte difusivo e advetivo. Com esses parâmetros daqui, obtemos o plano de face, que indica isso, que para diferentes condições iniciais, para cada condição inicial tem uma solução, uma trajetória. E todas essas trajetórias são atraídas pelo ponto de equilíbrio. Nesse caso, com esses parâmetros daqui, obtemos este ponto de equilíbrio. Agora, para condições iniciais diferentes, no caso da DVO, em azul, então aqui para 10,38 e aqui para 15,38, condição inicial, então vemos que as duas simulações, a DVO começa a decair na presença de oxigênio, porque esta matéria orgânica está sendo oxidada, então eles decaem e chegam ao nível assintótico, onde pega o nível assintótico perto do ponto de equilíbrio, para esses valores, aqui para a DVO 1,42. E o mesmo para a outra condição inicial diferente, ele também chega perto de 1,42. E oxigênio também, 7,5. Eles pegam um nível assintótico perto do ponto de equilíbrio, no caso para diferentes valores de condições iniciais e para a mesma fonte. Agora, se eu vario as fontes, este é meu ponto de equilíbrio, ele depende da fonte, o ponto de equilíbrio. Então, se eu mudo as fontes, eu vou ter diferentes níveis assintóticos. Então, no caso aqui, para uma fonte menor, em comparação a essas três, para fontes menores, nesta simulação, eu tenho a maior concentração de oxigênio. Para fontes maiores aqui, de DVO, eu tenho concentrações menores de oxigênio dissolvido. Agora, para simulações do modelo bidimensional, consideramos então um retângulo com essas dimensões de 10 por 5 km e um tempo final de simulação de 60 dias. Aqui, usando esses parâmetros, alguns são estimados, outros pegamos da literatura. E aqui nesta simulação representamos em três estágios, os primeiros 4 dias, 20 dias e após 60 dias. Aqui no nodo 80 aparece a fonte de DVO, com esta carga 20 mg por litro por dia é a fonte. Então vemos que aqui onde está a fonte, a sua é a menor concentração, mas aqui é onde aparece a maior concentração, perto da fonte. E aqui vemos o efeito do transporte difusivo e advetivo. No caso, o vento noroeste que tomamos, ele se está espalhando na direção do vento. Agora, aqui temos a evolução temporal da dispersão do oxigênio dissolvido, né, com a mesma fonte, na mesma simulação. Aqui onde temos a maior concentração de matéria orgânica, na sua apresenta a menor concentração de oxigênio. Longe da fonte, ele apresenta um pouco mais de concentração de oxigênio, né? E conforme onde tem a concentração, onde se espalhou a matéria orgânica, o poluente, onde se espalhou, apresenta menores concentrações de oxigênio. Agora vamos analisar o comportamento ao longo do tempo em alguns nós do domínio. Escolhemos estes nós para analisar as temporais. Aqui, então, este é o nó da fonte. Então, vemos que ele acrescenta a concentração no começo, nas primeiras iterações, e depois ele decompôs a matéria orgânica oxidada pela ação do oxigênio e das bactérias, né? A presença do oxigênio. Aqui, observe que ele ia decair, como nestes casos daqui, ele começava a decair a concentração de matéria orgânica, mas depois de uns 3 dias, ele acrescentou a concentração, porque este daqui. Então, os primeiros dias ele tinha uma concentração de matéria orgânica, ela começou a decair por a presença de oxigênio. Mas, quando ele foi atingido pelo transporte desta fonte, então ele acrescentou a concentração de DVO, mas ele volta e decai até pegar o nível assintótico. De forma análoga nestes outros pontos. Este nó daqui, 1970, este daqui está um pouquinho mais longe da fonte. Por isso, ele é atingido bem depois, mas ele pega nível assintótico. Estas duas últimas simulações, elas estão longe da fonte.
Então ela se comporta, ela é degradada. Nos 60 dias de simulação, ele parece que não foi atingido, esses daqui, pela fonte. Então ele decai na presença de oxigênio e o oxigênio se estabiliza. Só que ele está decaindo para 0 e este daqui se está estabilizando em 9,2, que é a saturação do oxigênio na água. Que no caso 0 é a saturação, esses são os pontos. Isso é o ponto de equilíbrio na fronteira. E essas, como são para diferentes cargas, pega assintótico em diferentes pontos. Conclusões. Conseguimos implementar e simular as variáveis estudadas em um domínio bidimensional. Descrevemos e visualizamos mediante simulações espaço-temporais a dispersão das concentrações da variável de oxigênio dissolvido e DVO, onde foi refletido as relações entre as variáveis e o efeito do transporte difusivo advetivo. Muito obrigada!